graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos e todos estejam nessa paz, vivendo justamente no favor do Senhor por todos os seus caminhos. Mais uma vez nós se encontramos nessa semana e grandes coisas Deus tem para nos dizer através da sua palavra. Nós vivemos um período, eu sempre estou relembrando isso, um período difícil, porque tudo foi deixado para trás, né? A palavra, os objetivos, para o qual nós fomos chamados, escolhidos, a subjetividade do chamado de Deus nas nossas vidas. Nós temos esquecido muitas coisas, que passados os anos, a gente vai se habituando, se acostumando e tudo fica de lado. Porque quando eu olho para a obra de Deus, eu observo que Deus chamou nós para um propósito muito grande em nossas vidas. E a palavra de Deus ela não deixa dúvida de maneira nenhuma em nossas vidas. Que nós temos que, quando Jesus diz lá em João, que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Uma vida justamente de progresso em todo o tempo da nossa jornada, e muitas vezes nós temos esquecido de muitas coisas na vida, nós temos abandonado. A igreja ela corre um sério perigo nessa reta final de muitos dos irmãos justamente ficar para trás, não perceber justamente a vinda do Senhor, não perceber os sinais dos tempos que nós estamos vivendo, já observando pelo o próprio comportamento nosso como filho de Deus, e o comportamento justamente do ímpio também no mundo, são sinais evidentes, justamente da vida de Jesus Cristo. E eu tinha comentado com vocês um vídeo anterior, que nós íamos justamente comentar uma parábola, justamente aqui de Mateus, e eu falei no próximo vídeo, passou o próximo vídeo, mas eu estou justamente aqui agora, nesse momento, para a gente meditar justamente nesse texto, né? E esse texto está lá justamente em Mateus 25, que fala da parábola dos 10 talentos. É muito propício essa palavra para ontem e para hoje. Que essa palavra que Deus nos ordena nesse exato momento em nosso coração. Eu vou ler a parábola toda, que muitos de vocês conhecem, mas eu queria que você observasse o sentido que traz justamente nessa gravação. Se você tem observado isso, se você tem pensado assim dessa maneira, se você tem pensado assim dessa forma, isso vai te fortalecer mais. Se você nunca pensou dessa maneira, então é uma forma de você justamente botar seu coração justamente no Senhor. Porque se nós fôssemos do mundo, a gente diz assim, põe a barba de molho, mas não põe no coração no Senhor. Vem estar atento e vivo justamente a cada dia em nome de Jesus Cristo. Então a parábola começa assim. Mateus 25, verso 14 em diante, diz assim: porque isso também, como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seu servo e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outra 2, e a outra 1. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também os outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. 21, o versículo. E o Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse o seu Senhor: bem-estar, bom e fiel, servo,
sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor, do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa aonde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor, disse: mau e negligente servo, sabe que ceifa onde não sabia e ajunta onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juro. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger dos dentes. Quando eu trago essa parábola para a gente comentar aqui junto e observar, a gente vem falando ao longo desse ano nos vídeos gravados, a igreja ela estacionou. A igreja ficou parada, e o objetivo de nós chegarmos aqui hoje, nesse vídeo, durante esse período, foi justamente trazer a palavra inspirada, para que nós possamos reforçar justamente a nossa compreensão e entendimento, e prosseguir justamente na jornada para o qual nós fomos chamados, para o qual nós fomos escolhidos. Fomos chamados justamente para isso. Então aqui, na palavra de Deus, mostra o quê? Que o rei, o Senhor, ele exige justamente o quê? Ele exige resultado de mim e de você. Ele exige resultado. Por quê? Ele deu potencialidade. Nós recebemos uma vida poderosa. A vida de Deus foi derramada sobre nós. Por isso que ele exige que essa vida se desenvolva, essa vida cresça, essa vida progride dentro de cada um dos irmãos neste mundo que professa a sua fé através dessa palavra e justamente em Cristo Jesus. Porque essa lei que rege a vida justamente é isso. Quando você planta um grão, o que é que você faz? Você espera vários grãos. Você plantou um grão, então você espera vários grãos. Planta um grão, espera vários grãos. Então Jesus está nos ensinando o que nessa palavra? Que vida gera vida. Eu recebi vida, você recebeu vida, então passamos a gerar vida. É isso que o Senhor está nos dizendo, é justamente dessa parábola. Você está entendendo? É isso que Jesus está nos dizendo nessa parábola. Vida gera vida, entendeu? E a lei que rege a vida é essa. Você planta um grão, semeia um grão, você colhemos vários grãos, centenas de grãos, e é assim. Então Jesus nos ensina nessa parábola que a vida gera vida. Então você olha justamente para aquele que recebeu uma parábola, recebeu justamente um talento. Por que ele foi punido? Porque ele falou que o Senhor, ele tinha medo do Senhor. Ele falou que o Senhor era muito exigente. E o que Deus puniu ele? Porque ele negou a vida. Ele foi punido porque negou a vida. É isso que muitos irmãos passam dificuldade nesse mundo, que está negando a vida. Ser crente deve ter um hábito religioso, viver acostumado ali dentro daquele ambiente. Nós temos que justamente desenvolver esse potencial que foi derramado sobre mim e sobre você. Quando você nega essa potencialidade, essa grandeza, que é a vida de Deus justamente sobre nós, entendeu? E aí passamos a negar, aí que nós estamos correndo um risco de ser punidos já nesse tempo presente. Já ser punido nesse tempo presente. Você vê a igreja não caminha. Você vê um montoado justamente de gente aglomerada aí nos salões, nos grandes templos hoje em dia, e você não vê a igreja gerando vida. Como esses dias eu falava num vídeo, a gente não vê a diferença entre aquele que serve do que não serve de maneira nenhuma. Porque toda influência perversa do mundo tomou conta da igreja.
Em tudo você observa da igreja. Você tem fofoca, você tem crítica, entendeu? Você tem ódio, diferença de irmãos com irmão, de grupos com grupos. Você vê tudo isso na igreja de hoje. Não se une de maneira nenhuma. A gente vê uma coisa perversa na igreja, que os irmãos não estão atentos de maneira nenhuma, porque quando nós estamos no engano, a gente não percebe nada. Porque você ser um pastor, ser um bispo, ser um apóstolo, tem muito hoje dentro disso, ser um presbítero, um missionário, isso quer dizer que você é um servo. Não existe líder, você é um servo de Deus. É servir, e servo é escravo do amor. Não tem esses grandes megas homens que tem o poder disso, não existe isso de maneira nenhuma. Entendeu? Isso é uma criação de Satanás. O diabo da Bíblia é que cria isso, justamente colocando a soberba, que é uma obra dele, na vida justamente do crente. Aí o povo fica adorando esse grande, esse chama de líder, esse vai vir um fulano de tal aqui pregar, que é aquela coisa. Não existe isso. Quem nos abençoa justamente é a palavra. É a palavra que nos abençoa. Por isso que esse servo, ele foi justamente punido. Porque ele negou a vida, negou o grande poder que está nele. É isso que vem acontecendo com o crente. Por que você vê tudo isso aí na igreja? Porque nós estamos fora, negou a vida. Então a morte tomou conta do crente. Tomou conta a prostituição, homossexualismo, lesbianismo, a prostituição da galera. Há pouco tempo não falava que os pastores criaram um movimento jovem dentro da igreja e traz as coisas do mundo, que o jovem precisa disso. O jovem precisa de Jesus. Entendeu? O jovem precisa de Jesus. Porque quando você olha para Daniel, Daniel era um jovem. Vê a formação que ele teve dentro de casa com seus pais. Vê quando chegou lá na terra estranha, vê se ele glorificou ou não glorificou a Deus. Vê se ele sujeitou justamente os manjares, sujeitou. Não, Senhor. Você está vendo? A igreja entrou no modismo. A igreja entrou no modismo. Está muito difícil, justamente hoje, as pessoas se erguerem. Se você não tiver coragem de romper com tudo para desenvolver seu potencial, você está negando a vida. E não pensa que a sua instituição vai te aprovar, vai te defender, não. Porque no dia que eu e você estiver no juízo, você, todos nós, vai estar sozinhos diante do Senhor. Amados, é tempo de acordar, é tempo de despertar. Está aqui a palavra de Deus. Veja o versículo 24 e 25. Mas chegando também o que receberam um talento, de Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Você viu o que diz a palavra de Deus? Ele percebeu isso na vida dele, foi o que ele fez. Ele não fez nada para o progresso do reino de Deus. Mas, por outro lado, ele achou também que não deu problema nenhum para o reino. Aqui, está aqui o que é teu. Devolveu o que é seu, pronto, acabou. Então, são esse tipo de irmão, de irmã, que passa pela vida, mas não vive de maneira nenhuma. Que você, para frutificar, o que é que eu preciso, pastor? Eu preciso morrer. Porque se um grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. Se não romper aquela casca, né, o grão de trigo, se nós não romper essa casca dura da alma, então não tem como frutificar. Você não morre de maneira nenhuma, continua justamente ensoberbecido, né? Justamente com a obra do diabo, não vai de maneira nenhuma. Então esse é o perigo que corre justamente esse tipo de irmão. Por isso que a carta da semente precisa ser rompida para que tenha vida. Por isso que nós precisamos justamente romper a casca da alma, a cascadura da alma do pecado. Entendeu? Senão não tem como florescer de maneira nenhuma. Não tem como progredir justamente no reino de Deus.
É isso que Deus espera de cada um de nós, amados. Não existe esse oba-oba, não existe esses movimentos, esse modismo que existe. A palavra de Deus continua a mesma de ontem, de hoje, eternamente, nos ajudando, nos fortalecendo e mostrando que caráter nós devemos apresentar cada dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós se preocupamos com o crescimento, porque é isso que diz a palavra. Nós se preocupamos com o progresso da nossa vida espiritual, o progresso da nossa fé, nós se preocupamos com isso. Por isso que essas mensagens simples, mas com a riqueza profunda do Espírito de Deus, pode nos ajudar abundantemente, vai depender do seu coração humilde. Se você não está vinculado nenhuma instituição, mas está ali justamente com respeito, procurando cada dia crescer, você sabe que importância tem essa. Mas se você estiver preso a um sistema religioso, você nem ouve, você até me xinga. Chegou ao ponto até de me xingar e desligar o vídeo. Esse cara veio falar bobagem e desliga. Para você ver que ponto chegou justamente os filhos de Deus. Eu deixo aí para reflexão, com muito carinho, com muito amor e com muito desejo que você progrida para o chamado que Deus justamente chamou e essa poder que Ele derramou justamente sobre nós. Fica nessa fé, Deus é comigo, é com você, com todos nós, em nome de Jesus Cristo.